Manhã de quarta-feira e hoje é dia de hipertexto, de você me marcar nas redes sociais, tá bem? Tira uma foto bonita da sua lição, bem completa, com essas palavras aí da Boa Nova, tal, para que eu possa repostar. Eu queria parar e pensar com você sobre um ponto que quem me acompanha já há bastante tempo vê que de vez em quando eu volto novamente nesse assunto. Jesus, ele veio a esta terra para quebrar preconceitos sociais. É por isso que eu não admito quando a pessoa vira para mim e fala assim, não, porque o cristianismo é homofóbico, não, porque o cristianismo é machista. Mas aonde que está isso? Porque veja, eu sou cristão porque eu sigo a Cristo. Eu faço parte de um pensamento religioso que foi Jesus quem implantou. A partir deste ponto, eu olho para esse meu líder e eu não consigo ver nele, por exemplo, o machismo. Eu não consigo ver nele algum tipo de discriminação de qualquer tipo de pessoa. Jesus teve ao seu lado Judas e o tempo inteiro Jesus sabia que Judas iria traí-lo. E Jesus em nenhum momento, assim, repeliu Judas, de forma nenhuma. E por que isso é importante? Porque essa aqui é uma história extremamente emblemática. Jesus conversando com uma mulher, o que já seria muito estranho socialmente para aquela época. Jesus conversando com uma mulher samaritana. Jesus, na verdade, ele podia, nesse ato, vamos dizer assim, se queimar socialmente. Imagina o que vão falar de Jesus. Conversando com uma samaritana, Jesus não queria nem saber disso aí. Ele simplesmente queria aceitar, abraçar e amar aquelas pessoas. Recentemente eu escutei um líder religioso de uma outra denominação, de outro segmento que nem mesmo é cristão, mas é um líder religioso, de uma grande religião. Ele falando o seguinte, isso 2024, gente. Não estou falando de 2000 anos atrás da época de Jesus, estou falando agora. Ele diz o seguinte, as mulheres, elas são iguais às vacas, têm o mesmo valor. A diferença é de que as mulheres, elas foram feitas para, semelhante aos homens, para não assustar os homens. Mas que, na verdade, as mulheres, elas devem servir aos homens. Esse é o pensamento deles. Esse é o pensamento deles. E quando você vai e visita países que têm esse tipo de influência, você vê que a mulher ela não tem lugar, que a mulher não pode trabalhar, que a mulher ela tem que andar atrás do marido, que ela não pode mostrar praticamente nenhuma parte do seu corpo. Então, essa é a realidade. Agora, quando a gente olha para o cristianismo a gente percebe Jesus claramente olhando e falando assim, ó, no meu reino todos são iguais. E ele estava falando isso numa sociedade que existia o chefe, o dono e existia o escravo. E ele falou o seguinte, aqui nesse reino, lá do lado de fora, você pode ter o dono e pode ter o escravo. Agora, no meu reino, todo mundo é igual. No meu reino, homens e mulheres são iguais. Então, a gente tem que ter, assim, um santo orgulho de fazer parte do cristianismo, porque é uma religião inclusiva, é uma religião que aceita as diferenças, é uma religião que, apesar de falar que existe o certo e o errado, mas a gente nunca deve negar a pessoa, o ser humano. Podemos, eventualmente, não concordar com um ato ou outro, com uma atitude ou outra atitude, atitudes, mas não sobre pessoas, porque Jesus abraçou todas as pessoas.